Olá, meus irmãos, muito bom dia a todos. Estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1. Estamos aqui gravando mais uma aula, né? No módulo 3, iniciando na doutrina. Repetindo, não é que é um módulo voltado para as pessoas que estão conhecendo o Espiritismo, que estão iniciando na doutrina, mas que pode ser visto, né? Que pode ser acompanhado por qualquer um, inclusive por aqueles que são espíritas mais experientes, mais antigos. Estamos aqui no roteiro número 5, postura adequada na casa espírita. Essa é a aula de número 67. Bom, algumas pessoas podem perguntar, né? Esse tópico é mesmo importante? A resposta é sim, é muito importante. Acreditem. Tem pessoas que confundem o livre pensar, a liberdade de ação, de agir, com libertinagem. Infelizmente, esse tópico, né, esse tema dessa aula de hoje, ele poderia ser evitado, não é? Como? Se nós tivéssemos, né, consciência de muitas coisas que nós podemos, mas não devemos fazer, não é? Essa é a diferença. A gente pode fazer qualquer coisa, mas nem tudo deve ser feito, certo? Então, por que é que eu estou abordando esse tema que, a princípio, não parece ser muito condizente, não é, com o estudo do espiritismo? Porque, infelizmente, eu já falei que eu tenho algum certo tempo de frequência, não é, em instituições espíritas, e já presenciei algumas coisas que realmente nunca esperei presenciar. Vou citar algumas delas aqui, não é, no nosso estudo, mas acredite, olha, o centro espírita é um templo religioso, é uma instituição religiosa, como outra qualquer, como uma igreja católica, como uma igreja evangélica, tá certo? E a nossa postura, né, a nossa forma de se comportar dentro de um templo espírita deve ter unção, deve ter respeito, né, acima de tudo. O objetivo da casa espírita é nós tentarmos sintonizar com a espiritualidade superior. Então, muitas coisas acontecem dentro do centro espírita, realizado por pessoas, algumas pessoas, não é? Felizmente, e não é a maioria, graças a Deus, tá certo? E é exatamente para evitar essas situações que nós estamos gravando essa aula de hoje. Então, veja, determinadas situações que podem ser e devem ser evitadas, tá certo? Para aquelas pessoas, principalmente aquelas que estão começando, que nunca frequentaram um centro espírita. Mas por que é que eu estou citando aqui que tem pessoas que confundem o livre pensar com a libertinagem, não é? Então, veja, porque o espiritismo, como nós já falamos aqui, ele é uma religião, uma doutrina, que ele preza pelo livre-arbítrio. Ele preza pela nossa liberdade de pensar, de refletir. Não é? Nada no espiritismo é imposto, não existe nenhum tipo de norma, de regra que você tem que seguir para você poder ser espírita. Só a sua consciência, o bom senso acima de qualquer coisa, tá? Então, veja, a postura de uma pessoa educada será sempre a mesma em qualquer lugar ou situação que ela se encontrar. Tá? Então, nós vamos ver aqui alguns casos, algumas situações que, infelizmente, ocorreram e que, infelizmente, ainda ocorrem dentro de um centro espírita, tá certo? Na casa espírita, assim como em qualquer templo religioso, o silêncio, o respeito, os bons modos devem sempre prevalecer. Então, evitar barulhos, evitar conversas chulas, né? Tem pessoas que encontram com a outra dentro de um centro espírita, principalmente quando são pessoas conhecidas, e às vezes conversa na maior altura, né? Dão gargalhadas ali. Então, gente, isso é uma coisa que não condiz com o ambiente espiritual. E eu vou explicar a vocês por quê, tá certo? O centro é um lugar para se orar, estudar, aprender e, acima de tudo, vivenciar a doutrina, pelo menos dentro desse ambiente. Não cabem fofocas, intrigas, assuntos diversos, barulhos, etc. Então, olha, a pessoa que vai para um centro espírita para conversar qualquer outra coisa que não tem nada a ver com o ambiente que está ali, ela já está incorrendo num grave erro. Primeiro que ela está perturbando as outras pessoas, e eu não estou me referindo só aos encarnados, não. Eu estou me referindo principalmente aos desencarnados. Nós que vamos numa casa espírita, precisamos entender que a casa espírita também é um hospital. Por quê? Porque tem espíritos ali desencarnados que estão em tratamento.
assim como muitos encarnados que vão ali para se tratar. Então, o barulho, a conversa chula, o assunto que não condiz com o ambiente, se falar de política, de futebol, acredite, eu já vi pessoas discutindo política e futebol dentro do centro espírita, pelo amor de Deus. Se você quer socializar, se você quiser discutir qualquer outro assunto, marque um outro local fora da casa espírita, ou então, quando terminar os trabalhos, que você sair do centro espírita lá fora, você pode conversar e fazer o que você quiser, mas dentro daquele momento que você está ali no centro, é preciso que a gente mantenha silêncio, concentração, até para o nosso próprio benefício, tá certo? Então, evite essas conversas chulas, fofocas, intrigas, não é? Discussão de qualquer outro assunto ali dentro, até mesmo se for para conversar assuntos do espiritismo. Mas se você for falar aquilo, que seja em voz baixa, numa tonalidade equilibrada, né? Nada de exaltação, nada de barulhos, nada de levantar a voz, enfim. A gente tem que entender que a gente está numa instituição religiosa que exige, assim como um hospital, você não chega no hospital para fazer barulho, para conversar, para gritar, né? Para dar gargalhada, né? Você tem que ter um respeito ali. Por quê? Porque tem pessoas que estão em tratamento. O centro espírita também é assim, principalmente os desencarnados, que o centro espírita, ele existe a dimensão física, material, onde estão os encarnados, mas existe a dimensão espiritual, não é? Que também, o centro também faz parte de uma dimensão espiritual, onde essa dimensão é bem maior do que o espaço físico da casa, e ali se encontram pessoas que estão internadas ali mesmo, né? Pessoas desencarnadas que estão internadas em tratamento para absorver os fluidos dos encarnados, porque elas precisam desses fluidos, não é para e a gente doa esses fluidos mesmo sem saber, tá certo? Que vai ajudar no reequilíbrio do perispírito daquelas pessoas que estão ali precisando. Às vezes são estranhos, não é? Mas são irmãos, são filhos de Deus. Mas também tem pessoas desencarnadas da nossa família, né? Conhecidos, amigos, enfim. Então, é necessário que realmente a gente tenha muito equilíbrio, não é? A gente seja comedido quando a gente estiver dentro do templo espírita. A gente tem que preservar pelo respeito, não é? Pela educação, pela boa postura, tá certo? Ao adentrar a casa, fazer com calma e tranquilidade, ou seja, sem agitação. Procurar um lugar tranquilo, respirar, esquecer os problemas do dia e orar. Não adianta você ir para o centro espírita pensando numa tarefa que você deixou de fazer no trabalho, ou num trabalho que você tem que fazer no dia seguinte, ou na tarefa que você, profissional, que você deixou para fazer em casa hoje, durante a noite, não é? Ou após ali a atividade espírita. Não adianta você estar pensando nos problemas da sua casa, não é? De esposa, de marido, de filho, não sei o quê. Ali é um local, pessoal, onde vocês têm que relaxar. Quanto mais a sua mente está equilibrada, mais você sintoniza com a espiritualidade superior. Quando você não está desse jeito, você continua sintonizando com os espíritos infelizes que, que se afinizam com você exatamente pela sua maneira de ser. Então, pelo menos ali dentro, né, de uma horinha que você vai passar ali dentro, não custa nada você começar a praticar o relaxamento, o equilíbrio, né? Procure sentar, se você vai assistir uma palestra pública, escolha logo um local, né, uma cadeira lá, sente lá, procure ler uma página de um livro do Evangelho, né, de preferência, tá certo? Procure se concentrar, às vezes tem centros que colocam uma música antes de iniciar as reuniões, as atividades, então você se concentra ali, faz uma reflexão. E não existe melhor momento para você fazer uma autorreflexão do que naqueles momentos que antecedem o início das atividades no centro espírita, porque você se aquieta, você se equilibra, não é? Você repousa, você vem com aquela agitação do dia a dia, do expediente do dia, do trânsito, dos problemas que você enfrenta perante a sociedade, perante a família, no trabalho, não é? Então você já chega desgastado ali. Então é o momento de respirar, é o momento de se tranquilizar ali, para que a sua mente entre em alinhamento com o ambiente, com a psicosfera da casa, tá certo? Então essa é para quem está começando, para quem está aprendendo, não é? Para quem nunca foi no centro espírita, é importante esse tópico, foi por isso que eu citei ele aqui, foi por isso que eu incluí ele nesse programa, né? Não só como você se portar, né, dentro de uma casa espírita, mas também em seu próprio benefício. Não parar para conversar nos ambientes impróprios, né? Então, por exemplo, existe uma recepção, quase todo centro espírita tem uma recepção. Então, pessoas que param ali para tomar uma informação e ficam de conversa, né, com o recepcionista, com outras pessoas que encontram ali,
tumultuando o ambiente, não é? Tomando o espaço de outras pessoas que querem tomar uma informação, né? Às vezes para no meio do caminho, na passagem, e ficam ali de conversa, né? Atrapalhando o fluxo das pessoas. Por favor, não é? Nós temos que ter consciência, temos que ter bom senso, não é? Então, procure um local, se tiver que parar para conversar com alguém de todo jeito, procure um local que não prejudique, não é? Que não atrapalhe o desenvolvimento das atividades dentro da casa espírita, tá certo? Evite reservar lugares no salão ou similares para outras pessoas que não chegam na hora. Veja, é uma prática comum isso daí e que é completamente errada. Então, veja só, é, tem gente que chega no lugar, aí bota duas, três, quatro sacolas, bolsa, reservando o lugar para parentes que vão chegar atrasados, para conhecidos, enfim. Pessoal, isso é uma falta de bom senso, não é? Então, veja, quem quer sentar num local na frente ou em qualquer lugar, seja no salão para ser uma reunião pública, ou seja no ambiente onde vai haver um estudo, em qualquer lugar, tá certo? Quem quiser que chegue na hora e escolha o seu lugar. Esse negócio de reservar lugar, eu não reservo lugar para ninguém, nem para minha mãe. Eu não reservo. Então, normalmente, quando vai um parente comigo, uma pessoa, ela vai comigo. Então, quando a gente vai sentar, cada um escolhe o seu lugar e senta, acabou. Você não reserva lugar para ninguém. Por quê? Porque as outras pessoas que chegam cedo, elas têm o privilégio e o direito de chegar e de escolher o local que elas querem, porque elas chegaram cedo. Agora eu vou encher, ocupar as cadeiras com sacola, com bolsa, para uma pessoa que vai chegar com 15, 20, 30 minutos de atraso. Isso é uma falta de consideração, né? Isso é uma falta de fraternidade com as pessoas. Veja, não são só os meus amigos que são meus irmãos, nem meus parentes. Todos são meus irmãos. Então, se eu não começar a aprender a lidar a raciocinar e agir dessa forma fraterna, ou seja, considerando que todos são meus irmãos, porque todos são filhos de Deus, eu nunca vou mudar, eu nunca vou ter um progresso moral. Por quê? Porque eu só respeito aquelas pessoas que estão ali ao meu redor, pessoas do meu círculo de amizade ou familiar, e ainda não tenho o mínimo de respeito pelas outras pessoas. Então, eu acho que vocês estão entendendo, né, o ponto que eu estou tocando aqui, tá certo? Evitem reservar esses lugares. Quem quiser chegar na hora, que chegue. Não, paciência, senta em outro qualquer lugar. Até porque, digamos que eu chego lá e a minha esposa chegou 15 minutos depois. Ela não pôde sentar junto de mim. Não tem problema, não. Ela passar uma hora, né, o período que vai ter ali a reunião pública, a palestra, se ela passar uma hora longe de mim ou longe dela, é até bom porque dá saudade, não é? Quando a gente terminar a sessão, a gente vai ali e se reencontra de novo. Ninguém vai desaparecer porque passou uma hora afastado um do outro. Ninguém vai morrer por causa disso, não, nem desencarnar, tá certo? Então, usar o bom senso, não é? Respeitar os outros irmãos, não é? Ter consciência de quem chegou cedo porque merece realmente, porque se esforça e porque quer chegar cedo. Quem não pôde chegar cedo, paciência, da outra vez chega cedo e escolhe o local que quiser se sentar, tá certo? Outra coisa, ao se vestir para ir ao centro, evitar pomposidade. Então, por exemplo, os trabalhadores espíritas, homem ou mulher, eles são orientados para evitar usar joias, não é? Aqueles colares, aquelas coisas. Por quê? Principalmente na hora que vão aplicar o passe, porque você está cheio de pulseira, né? Cheio de relógio, cheio de não sei o quê. Quando você começa a fazer aplicar o passe, fazer aqueles movimentos de dispersão, né, fluídica, etc., você movimenta os braços e aquilo começa a chacoalhar, né? Começa a agitar ali, fazer aqueles ruídos ali de transilinho, de colar, de pulseira, né? Aquelas bugigangas que as pessoas gostam de usar, tá certo? Então, pelo menos naquele momento ali, evite aquilo. E mesmo você que vai, a pomposidade, não é aquela coisa de ouro, de não sei o quê, aquilo dali é preciso que a gente entenda que existem pessoas que são muito humildes, financeiramente falando, dentro do centro espírita. Então, essas pessoas já se sentem menosprezadas, diminuídas, não é? Pelos próprios preconceitos que a sociedade impõe, não é? As pessoas humildes financeiramente, elas têm um certo receio, não é? De se juntarem junto com as pessoas que têm mais posses financeiras. Então, para que eu penso da seguinte forma, tá? Se eu sou uma pessoa que tem condições financeiras, eu estou usando aquela pomposidade, não é? Aquelas colares de ouro, né? Braceletes, anéis, aquelas coisas todas, aquilo dali para mim é chocar a pessoa que não tem condições, tá certo? Eu procuro me igualar. Quando eu vou para o centro espírita, eu procuro me vestir o mais simples possível. Não é uma roupa simples, todo mundo tem uma roupa simples, não é que não é uma roupa desleixada, não estou falando isso, não é?
Eu estou falando uma roupa simples, sem precisar de muitos adereços. Ali é um centro espírita, pessoal. Ninguém ali vai para se exibir, ninguém ali vai para admirar o outro, ninguém ali vai para analisar se a pessoa tem posse, se não tem, se a pessoa é pobre, se é rica. Ali ninguém vai prestar atenção nisso, né? O que as pessoas vão ali é em busca de consolo, as pessoas vão em busca dos benefícios que o espiritismo propicia, tá certo? E principalmente roupas inadequadas. Olha, eu vou contar uma breve história aqui. Né? Certa feita, Divaldo Pereira Franco foi fazer uma palestra num centro no Rio de Janeiro. Né? Isso é ele mesmo que conta, tá certo? E ele já tinha feito várias palestras naquela instituição, ele conhecia o presidente da casa, conhecia os administradores, conhecia o ambiente da casa. E, certa feita, ele chegou lá e viu que todo mundo estava usando bata, ou seja, os trabalhadores estavam usando uma bata azul, todos eles, não é? E os frequentadores usavam uma bata branca. Então, a pessoa, quando chegava, passava pela recepção, recebia uma bata branca, botava por cima da roupa e, na saída, devolvia. E aí ele começou a ficar intrigado, porque isso é um tipo de coisa que não se deve ser feito numa casa espírita. Nós já falamos aqui do que é e do que não é espiritismo, tá certo? E todo mundo usando uma bata ali. Aí ele fez a palestra e tal, e no final, não é, quando ele foi conversar com o presidente, ele não se conteve e perguntou por que é que estava acontecendo aquilo. Ele disse: olha, Divaldo, você já me conhece, né? Você já conhece aqui os dirigentes da casa e você já sabe como é que a gente se porta, mas nós já estamos acumulando sérios problemas aqui, porque aqui é o Rio de Janeiro, aqui é Copacabana, tá certo? E é, vem homens com camisetas, com camisas com aberta, né, com o peito de fora, vem mulheres usando decotes extravagantes demais, de shorts aqui, e nós já tivemos problema na hora de aplicar o passe. Por quê? Porque existem mulheres aplicando o passe e existem homens aplicando o passe. E não é pelo fato de você ser espírita que você deixou de ser um ser humano. Então, muitos homens se sentem constrangidos, né, de aplicar passe em mulheres com aqueles decotes acentuados, não é? Inclusive, já teve casos, não é, de maridos que cismaram, não é, com o rapaz que estava aplicando o passe, achando que ele estava olhando, não é, para alguma coisa que não devia olhar. Enfim, veja a situação de uma pessoa que se veste e que vai para um centro espírita daquela forma. Isso é uma falta de respeito, é uma falta de consideração, é criar problema. Olha, nós somos seres humanos, nós somos espíritos inferiores. Não é? A gente sente atrações, não é? Tanto os homens sentem atrações, como as mulheres sentem também. Então, para que provocar esse tipo de situação? Então, para evitar esse tipo de problema, né, evitar as confusões que estavam havendo, o presidente teve que adotar essa medida, ou seja, todo mundo usa bata. Então, veja, não é possível que as pessoas não despertem, né, não tenham o bom senso de que está indo ali para um templo religioso. Eu duvido você entrar numa igreja católica ou num templo evangélico com um shortinho, com um decote aparecendo quase tudo, não é? Você não entra. Por quê? Porque lá exige respeito. Não é porque o espiritismo, aí é onde entra aquilo que eu falei, é uma doutrina que respeita o livre pensar, o livre-arbítrio, a liberdade, mas não apoia a libertinagem. Veja, isso é onde entra a libertinagem. Eu acho que vocês agora estão entendendo o ponto onde eu quis chegar, tá certo? Então, usar uma roupa com medida, não é uma roupa apropriada para um ambiente que exige respeito, não é? Sem pomposidade, mas também que não seja uma coisa que fuja do decoro, não é? Para que a gente mantenha o equilíbrio e o respeito. Ter consciência para receber os passes e, acima de tudo, evitar predileção de passista. Veja, eu já disse aqui várias vezes, eu vou assistir reunião pública, mas eu só tomo passe quando eu sinto que eu estou precisando tomar passe. Essa história de que, olha, digamos que a reunião seja toda quarta-feira de noite. Aí toda quarta-feira de noite eu vou assistir a palestra e vou tomar passe, palestra e tomar passe. Eu não faço isso, a não ser que eu esteja fazendo um tratamento espiritual. E aí o tratamento espiritual diz tomar 10 passes toda semana. Aí, logicamente, se eu for toda quarta-feira, eu tomo passe e assisto a reunião. Tomo passe e assisto a reunião. É assim que eu faço. Mas se eu não estou em tratamento, hoje eu estou me sentindo esgotado realmente. Eu sinto que eu preciso de um passe, eu tomo. Mas toda quarta-feira, se eu for, eu estou dando o exemplo da quarta, pode ser na segunda, na terça, na sexta, enfim, no dia que houver a reunião pública. Então, eu só tomo quando preciso. E nós devemos ter a consciência, não é, que nós estamos tomando o lugar de outra pessoa, estamos desgastando o médium passista, simplesmente porque a gente quer economizar energia como se a gente tivesse uma caderneta de poupança, né, para armazenar fluido para quando precisar. Não, não existe isso, tá certo? Isso é falta de estudo, isso é um equívoco que, infelizmente, muitas pessoas cometem.
Outra coisa que eu falo aqui, né? Tem gente que diz assim, ah, porque fulano ali é um médium forte, né? Eu só quero tomar passe com ele. Aí fica na fila, deixando os outros passar, né? Para poder, porque às vezes tem três, quatro, cinco pessoas aplicando o passe, mas a pessoa só quer com aquele determinado passista que está ali. Aí, não, passa na minha frente, passa na minha frente, passa na minha frente, até chegar o outro que ele quer, né? E tiver livre para poder chegar a vez dele ali. Pessoal, não existe isso, tá certo? Todo mundo que está aplicando o passe ali é assessorado por bons espíritos, todos, sem exceção. E a quantidade de energia não vai variar de ninguém para ninguém. A quantidade de energia e o tipo de energia, ela é direcionada, trabalhada de acordo com a necessidade de cada pessoa, né? E outra coisa, quem somos nós para achar que aquela pessoa ali tem mais energia do que a outra? E se aquela pessoa dali que a gente acha que tem mais energia não tiver num bom dia? Porque não esqueçam que todos são seres humanos, todos são pessoas que erram, todas são pessoas que estão passivas e sujeitas a se desequilibrar. Se aquela pessoa que eu julgo ali, que ela é um médium mais forte, não é que eu vou receber mais energia com ela, se ela estiver desequilibrada e eu deixei de ir para outra pessoa que estava em equilíbrio para aplicar o passe e que eu ia colher muito mais benefício com aquela outra pessoa e não com essa que eu estou dando privilégio. Então, veja, tudo isso é a questão do bom senso, é a questão de a gente saber analisar. É por isso que o Espiritismo é maravilhoso, não é? Porque ele nos ensina, em termos de religião, logicamente, a pensar, tá certo? Então, evitem esse tipo de situação. Evitar conversas frívolas e algazarras nos términos das reuniões. Resumindo, portar-se com educação. Olhe, eu já vi várias vezes, tá certo? Isso não é incomum. Quando termina a palestra, que se faz a prece final e que o dirigente da reunião ele diz: damos por encerrado, as pessoas levantam da cadeira, sabe? É um barulho, é uma pressa, parece que as pessoas estão desesperadas para sair de dentro do centro espírita, para correr para fazer alguma coisa, para ir para casa. Enfim, pessoal, da mesma forma que a gente entra com tranquilidade, né, a gente tem que sair com tranquilidade. Se você quer continuar com a sua agitação diária, se você não consegue conter essa sua agitação durante o período de uma hora que você passa ali no centro, você não vai conter nunca. E se você não consegue ser um espírita, vivenciar o espiritismo dentro da casa espírita, imagine lá fora, não é? Então, são coisas que nós precisamos refletir quando a gente for para o centro espírita. Veja, é uma horinha que a gente está dedicando ali em nosso benefício. Então, treinar o equilíbrio, a paz, o sossego, a tranquilidade, nada de agitação, nada de estresse, nada de correria. Então, se levanta devagar, né? Deixa as pessoas saírem, né? Eu mesmo fico sentado lá, deixo as pessoas saírem e tal, depois eu me levanto com calma e vou me embora. Tranquilo. Eu tento entrar em paz e principalmente sair em paz. Porque, senão, o que é que eu estou fazendo em meu benefício, né? Qual é a sintonia que eu vou ter com os bons espíritos, que são tranquilos, equilibrados, não é? Que emanam paz, se eu estou agitado, né? Se eu vivo na correria. Veja, eu não consigo assimilar os fluidos direito, né? Enfim, eu só levo prejuízo para mim próprio, tá certo? Vamos continuar. Os objetivos de sua ida a um centro espírita devem ser o foco de sua atenção. Quais são os objetivos? Aprender o espiritismo, né? Orar, ter um momento de reflexão ali para você pensar em si mesmo, pensar nas coisas que você precisa mudar, né? Pensar na causa do sofrimento que você está passando ali, do problema que você está atravessando, fazer um tratamento espiritual. Esses são os objetivos de sua ida ao centro espírita. Não é para fazer amizade, né? Embora isso vai decorrer naturalmente, tá certo? Mas não é ali para conversar, não é para matar saudade, né? Se você se afeiçoou a uma pessoa, se você tem amigos ali dentro, marca uma reunião na sua casa no final de semana, não é? Faz um almoço, um jantar, enfim, chama as pessoas, convida a pessoa para o evangelho no lar, enfim. Você pode ter um encontro, socializar com aquelas pessoas ali de uma forma mais tranquila, não é? Onde você pode conversar qualquer assunto que você queira, mas não dentro da casa espírita, tá certo? Ali é esse ambiente aqui, o foco, os objetivos são esses que eu acabei de citar. Evite o uso de celular, pelo amor de Deus. Quando entrar numa casa espírita, desligue o celular, não é? E esqueça que ele existe. Não é? Esqueça durante uma horinha só, que vai trazer muito benefício para você. Você não vai forçar a sua vista, né? Você não vai se escravizar com um aparelhozinho daquele ali que domina as pessoas, tá certo? Esqueça o celular, pessoal. Esqueça o celular durante o momento em que você estiver dentro da casa espírita. Não é? Avise as pessoas, os seus familiares, as pessoas que precisam saber onde você está. Olha, eu vou estar
durante uma hora e meia, sei lá, ou 2 horas, dependendo da atividade, dentro do centro espírita. Então, eu vou desligar o celular, tá certo? E só vou ligar quando eu sair. Então, se tiver alguma emergência, alguma coisa, eu só vou poder ver quando eu sair. Então, deixar as pessoas preparadas, né? Não há necessidade de você ficar com o celular ali ligado, não é? E principalmente prestando atenção no celular, porque aí você foi fazer o quê? Se for para olhar celular, fica em casa. É bem mais barato, não é? Bem mais cômodo e você fica à vontade para olhar o celular. O ambiente na casa espírita é de reflexão. Antes do início das atividades, procure sentar e permanecer em seu lugar. Faça uma prece, tente sintonizar com a espiritualidade superior. E para você sintonizar com a espiritualidade superior, tem que ter tranquilidade, né? Tem que ter paz de espírito. Respira, né? Descansa o corpo, descansa a mente, não é equilibra, né? Fugir da agitação do dia a dia, que é 99% do dia da gente, pelo menos 1% do dia a gente conseguir relaxar, conseguir equilibrar, né? Manter o equilíbrio e a paz, tá certo? Então, com isso, a gente termina essa aula aqui, né? Acredito que temos mais uma aula ou duas, e após isso, nós iremos finalizar esse primeiro volume. Já vamos finalizar o volume 1, tá certo? E logo em seguida iniciaremos no volume 2. Então, grande abraço para todos e um bom dia.